Boa noite, queridos. Estamos chegando à penúltima noite do segundo encontro da Fé Reformada aqui em Campo Grande, na Igreja Presbiteriana Central. E eu queria fazer aqui algumas introduções. Primeiro lembrar do crachá, que é importante, né, para você estar presente aqui, também ter acesso à livraria. A livraria hoje vai funcionar até as 22 horas e 30 minutos. Nós temos alguns novos livros que o Dr. Hermsten trouxe também na sua bagagem. Então, se você quiser conhecer os novos livros que ele trouxe, você poderá subir lá e ver lá o acerto, como é que a livraria vai fazer para pôr esses livros disponíveis para serem adquiridos pelos irmãos. E a semelhança do que nós fizemos no ano passado, no último dia, nós abrimos para todos, né? Mesmo os que não fizeram suas inscrições. Então, você que é pastor, a sua família, então você pode fazer um comunicado geral aí, que amanhã está aberto. Amanhã nós não temos essa barreira, né, só para quem fez as inscrições. Então você que é pastor pode distribuir aí no WhatsApp da sua igreja os seus contatos, dizendo que amanhã à noite nós teremos abertura, inclusive também para aquisição dos livros com os descontos, tá bom? E aí as pessoas poderão vir, poderão conhecer como é que funciona também. E amanhã nós vamos ver se nós conseguimos apresentar 3 dos preletores que já estão confirmados para 2020. Vamos ver se a gente consegue passar 3 pequenos vídeos muito curtos para mostrar os preletores, né? Que aí o irmão, a irmã poderá também se sentir motivado para estar presente aqui no ano que vem. Tá ok? Então, amanhã está aberto para todos os interessados mesmo que quiserem estar conosco. Inclusive, se os irmãos viram ali, foi corrigido, né? No primeiro dia saiu interessados, aí a partir de ontem já estava corrigido. Na verdade, saiu interessados para ver se os irmãos estavam prestando atenção em todos os detalhes, né? E muita gente prestou atenção em todos os detalhes, né? Então aí ontem já foi corrigido para não ter esse problema. Tá bom, queridos? Então hoje à noite nós temos a responsabilidade com o pastor Hélio, guiados pelo Espírito Santo, e o pastor Hermes tem o ministério eclesiológico do Espírito. Então nós vamos ouvir Deus falando conosco. Pastor Luiz Augusto. Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Fechemos nossas frontes. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, nós te louvamos, ó Deus, por cada vida, cada congressista, ó Deus, pelos nossos preletores, que a Tua palavra continue, ó Deus, tocando, falando e transformando os nossos corações. Nós somos gratos, ó Deus, pela vida dessa igreja, vida do conselho, vida, ó Deus, dos nossos preletores, e pedimos, Senhor Deus, que esse trabalho possa continuar por muitos e muitos anos, para a edificação do Teu povo. Nós assim oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos abrir ainda a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O ministério do Espírito Santo é guiar o crente em Jesus. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. Que bênção, irmãos, podermos ter o Espírito Santo para nos fazer lembrar e nos guiar ao Senhor Jesus Cristo. Ainda em pé, vamos entoar o hino de número 111, Comunhão Divina.
Comigo estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem e o temor também. Socorro tenho e vera proteção, porque em mim fizeste habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo em toda tentação, fazendo em mim constante habitação. Andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar, no reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. Boa noite, irmãos, ainda em pé, atitude de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o cântico Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, com muita alegria. Seu Filho amado,
Boa noite, irmãos. Antes de começarmos, vamos indicar alguns livros. O primeiro que nós queremos indicar é O Triunfo da Graça na Vida Prática. É um livro do Dr. Valdeci, que é o responsável pelo doutorado no Andrew Jumper, e fala sobre como a graça age na vida prática de vários personagens bíblicos, aplicando para nós. Evandro Valdeci já havia apresentado este livro ano passado aqui, pessoalmente. Se você não adquiriu, é um livro que vale a pena você ler. Um outro que tem tudo a ver com o nosso tema, já é bem antigo, lá de 1650 e alguma coisa, é uma das primeiras obras, e uma das obras de referência dos puritanos a respeito do Espírito Santo, que é de John Owen. E nós acostumamos ouvir pessoas dizendo que naquela época não se falava sobre o Espírito Santo. Não só se falava, como também se publicava a respeito do Espírito Santo. E quem conhece já as obras de John Owen, embora seja muito detalhista, ele é muito prático e bastante pastoral naquilo que ele fala. Um livro que tem sido muito lido em Goiânia ultimamente e bastante utilizado em grupos de estudo de mulheres é o livro Mulheres Sábias, de Lídia, esse nome que eu não dou conta de pronunciar aqui, Broubach. E é sobre provérbios, é baseado no livro de Provérbios. Um presente bacana para você dar para sua esposa, se você não deu aquele de ontem que nós recomendamos, quem sabe o de hoje, não é? Abra a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 a verso 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, invejas, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos fale nessa noite, ensinando a verdade da palavra do Senhor para o teu povo aqui reunido. Rogamos que a luz do teu Espírito, a sua presença, a sua condução, nos faça lembrar da tua palavra e nos dê esclarecimento para sabermos nos posicionar a respeito da nossa obediência, submissão à sua presença, à sua habitação e a sua condução como pastor da tua igreja. Enche-nos do teu Santo Espírito para que nós nos deixemos conduzir por Ele, para que nos deixemos ser guiados por Ele. É o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, a maior motivação que eu poderia apresentar aos irmãos para falar sobre essa questão, esse tema do ser guiados pelo Espírito, é exatamente o desejo que eu tenho e que creio que cada cristão aqui presente nessa noite também tem, de encontrar, de ter maior intimidade com o Espírito Santo como seu Deus, como Senhor,
e como aquele que habita no seu coração, que habita não somente na igreja, mas na vida de cada cristão, de cada irmã que entregou sua vida para Jesus. O fato é que nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite se não fosse a obra e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, não haveria crentes neste mundo. É Ele quem nos convence da justiça, do juízo. É Ele quem aplica a graça na nossa vida. Aquilo que nós, calvinistas, cremos a respeito da celebração da ceia só tem sentido, como dizia Calvino, por causa da presença do Espírito Santo na igreja na hora da celebração. Não é o pão em si, não é o cálice em si, mas é o Espírito Santo habitando a igreja, habitando o coração de cada crente, que nos permite participar do sacramento e usufruir e receber as bênçãos e as promessas ali contidas, como o Senhor Jesus Cristo falou. É um milagre maravilhoso que você e eu somos crentes e que nós temos contatos, ou aliás, que nós somos contados entre aqueles que o Espírito Santo, na sua graça e na sua soberana vocação, veio habitar no seu, no meu, no nosso coração. Eu gostaria de dizer para os irmãos logo de saída que eu não pretendo ser abrangente, eu não quero tentar esgotar o assunto do ser guiados pelo Espírito, mas eu gostaria de focalizar este assunto aqui, neste parágrafo que nós acabamos de ler, que faz parte de um parágrafo maior que começa lá no versículo 13 do capítulo 5 e vai terminar lá no versículo 17, 18 do capítulo 6, que nós poderíamos chamar de o parágrafo de a regra do Espírito. Paulo, ele usa nesse texto 7 expressões, todas elas relacionadas ao Espírito Santo, das quais pelo menos 3 delas têm a ver com ser guiados pelo Espírito, para dizer sobre como deve ser o andar do cristão, como deve ser o seu comportamento, as coisas, os procedimentos, as práticas que ele deve abandonar e aquelas que ele deve abraçar para servir a Deus, e tudo isso no contexto do Espírito Santo conduzindo o seu povo. Uma pergunta orientadora para nós: o que este texto tem a ver sobre essa questão de sermos guiados pelo Espírito Santo? Quando você lê o livro de Gálatas, existe uma pequena controvérsia se Gálatas ou 1 Tessalonicenses é o primeiro livro escrito no Novo Testamento, por causa exatamente da controvérsia da justificação que vai ser resolvida somente lá em Atos capítulo 15. O que dá a entender que Paulo escreveu Gálatas antes disso e que ele estava muito envolvido nessa questão quando ele escreveu essa carta, e escreveu essa carta para uma igreja ou para um grupo de igrejas que estava se afastando do Evangelho, deixando a simplicidade de Cristo e abraçando outras coisas. E não pode passar despercebido para nós que quando Paulo vem tratar dessa questão da fascinação pelas coisas do mundo, ele menciona aqui e ali, em alguns momentos chaves da sua epístola, a obra do Espírito Santo, a sua presença na vida da igreja e a importância de nós nos deixarmos conduzir por ele. Anteriormente, antes do capítulo 5, Paulo já havia falado do Espírito Santo, ou mencionado o Espírito Santo 3 vezes nessa carta, capítulo 3, versículo 2 a versículo 5. O argumento de Paulo é que nós recebemos o Espírito de forma definitiva e permanente a todos aqueles que são crentes em Cristo, pertencem a Cristo e o fizeram porque receberam o Espírito Santo para a habitação na sua vida. Quando cremos no Cristo crucificado, entregando-lhe a direção da nossa vida, o Espírito nos é dado, ele nos foi dado como concessão graciosa da parte de Deus, e nós o recebemos através da pregação da fé. Por isso nós podemos dizer que agora estamos em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, afirma que o Espírito Santo é o selo e é o penhor da obra de Deus na nossa vida. É o Espírito quem garante que nós chegaremos até Deus,
E é o Espírito que é como o primeiro pagamento da parte de Deus, dizendo que nós vamos receber todo o resto da promessa que Ele fez para nós. E Paulo caminha nesse sentido, quando diz que nós recebemos o Espírito para estar habitando em nós. Depois, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz que um dos objetivos da morte de Cristo na cruz era cumprir a promessa da vinda do Espírito. A sua vinda era uma promessa desde o Antigo Testamento, e nós o recebemos pela fé quando recebemos a Cristo. E talvez a afirmação mais contundente e mais forte do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo, aqui em Gálatas, está no capítulo 4, versículo 6, quando ele diz que a presença, a habitação do Espírito Santo em nós é prova de que nós fomos feitos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito pelo qual agora nós clamamos Abba, Pai. O Espírito da intimidade, o Espírito que nos leva até Deus, o Espírito que nos permite conhecer o Pai, amar o Pai, servir o Pai cada dia das nossas vidas. O Espírito habita os nossos corações, e Paulo diz com todas as letras, é através dele que nós dizemos Papai, Abba, Pai. O Senhor que não nos trata simplesmente como servos, mas nos trata como filhos adotivos por causa e por meio do seu Filho Jesus Cristo. A herança que nos pertence só pode nos pertencer porque o Espírito está conosco. Ele intercede por nós, Ele nos guia pelo caminho. Portanto, não há como falar em vida com Deus sem a presença do Espírito Santo na vida de cada cristão. Mas também não há como falar de vida no Espírito a parte da experiência da conversão, do arrependimento dos pecados a Cristo, porque Paulo diz que aquelas igrejas estavam se afastando de Cristo, perante cujos olhos Ele foi exposto como crucificado. E quem faz essa exposição do Cristo crucificado diante dos nossos olhos é o Espírito Santo, como disse de forma muito clara ontem o reverendo Daniel na sua exposição. Vida no Espírito é a nova vida que vem em Cristo Jesus e que Deus nos dá através da ação do Espírito Santo. Jesus conversando com Nicodemos naquela noite, João capítulo 3, ele diz que só verá o reino quem nascer da água e do Espírito. Portanto, na conversão, na regeneração e em todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo não somente estará presente como alguém que está assistindo tudo, mas Ele estará presente como alguém que estará participando de tudo e em grande parte conduzindo todo o processo da nossa relação com o nosso Deus. Paulo diz que nós adoramos ao Pai por meio de Jesus, em um Espírito, ou no Espírito, em Efésios capítulo 2, depois do versículo 13. O parágrafo que nós acabamos de ler, ele fala de como andar com esse Espírito. E no texto, como eu já disse, há 7 expressões sobre a vida no Espírito, que são elas: andar no Espírito, versículo 16, ser guiados pelo Espírito, versículo 18, o fruto do Espírito, versículo 22, o viver no Espírito e também o andar no Espírito, versículo 25, e depois as 2 expressões que vêm a seguir: semear para o Espírito e colher do Espírito, no capítulo 6, versículo 8. Dessas 7 expressões, eu gostaria de separar 3 delas para trabalhar um pouco com os irmãos nessa noite, sobre como que é, ou o que é ser guiados pelo Espírito, pois o texto diz que quando somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da sua condenação, nós estamos debaixo da lei de Cristo, que não desconsidera a lei em um momento sequer, mas que fala de um novo relacionamento com Deus, que não é mais baseado em questões externas, mas completamente
algo que é operado na nossa vida de dentro para fora, porque o Espírito está em nós, ele habita o nosso coração. Primeira expressão, versículo 16, Paulo diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A expressão que é traduzida aqui por andar, os irmãos aqui que são pastores já conhecem muito bem, é a expressão peripatel. É aquele que anda ao redor do Espírito. Mas não somente no sentido de alguém que é um observador para ver o Espírito Santo. É uma palavra que se tornou popular por causa do método de Aristóteles ensinar os seus alunos, pois ele dizia e utilizava o chamado método peripatético, em que ele pegava os seus alunos e ia para a rua, ia nos locais públicos, ia nas fazendas, e ali ele ministrava e falava a respeito de todas as coisas no local onde ele queria dar o exemplo e ilustrar o seu ensinamento. Nós andamos com o Espírito da mesma forma. Nós andamos no Espírito como aprendizes, como discípulos, como alunos seus. Você se lembra quando leu Atos, capítulo 1, versículo 1, que Lucas diz que ele está relatando as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Como que o Senhor Jesus continua ensinando e fazendo coisas, milagres, ensinamentos na vida da igreja hoje, através dos atos do Espírito Santo por meio dos seus apóstolos. Então nós andamos no Espírito como alunos, aprendizes, que vão observar atentamente o que Ele faz e aonde Ele vai, para aprendermos dele, aprendermos com ele como fazer as coisas que Jesus Cristo fazia. Nós vamos andar como aprendizes e como discípulos dele, como uma conduta de vida, e não simplesmente como algumas aulas que nós vamos pegar por EAD, através da oração que você faz lá no seu quarto, e o Espírito Santo manda através do WhatsApp para você copiar. É pessoalmente, cada dia. Como nós devemos ser cheios do Espírito, porque somos habitados pelo Espírito, então nós estamos com Ele para andar com Ele o tempo todo. Nós, presbiterianos, de forma nenhuma negamos essa presença real do Espírito Santo conosco, e nós queremos usufruir e desfrutar dela para que Ele nos abençoe. Quem não anda segundo o Espírito, diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 4, que é o texto que eu quero trabalhar amanhã, anda segundo a carne. E aqueles que estão na carne estão mortos nos seus delitos e pecados. A morte de Cristo, ela é para nos resgatar também de um padrão de vida que é ante-Deus. E não é de pouca importância observar que nesse texto fala-se das obras da carne e fala-se do fruto do Espírito. E o texto é muito claro em dizer que essas duas questões, aquilo que o Espírito Santo faz e aquilo que a nossa natureza humana pecaminosa, chamada carne, faz, estão em oposição, estão em contraste um com o outro, porque o que o Espírito Santo faz é para contradizer, é para contrariar e é para substituir aquilo que a nossa natureza pecaminosa faz por si mesma. Andar para Deus e andar no Espírito é andar em amor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. É andar em novidade de vida, Romanos capítulo 6, versículo 4. E essa novidade de vida é tal que ela vai substituir os padrões anteriormente praticados por nós, de modo, como diz Paulo em Efésios, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que usava a sua língua para falar palavras torpes, não fale mais, fale o que edifica, para não entristecer o Espírito de Deus que habita em vós. E há 3 observações básicas e importantes a serem feitas aqui, que às vezes nós passamos por cima delas quando estamos meditando nesse texto. A primeira delas é que andar no Espírito é um imperativo, andai no Espírito.
Nunca é demais repetir e frisar que é um mandamento e que, portanto, não é uma opção. Buscar um relacionamento mais íntimo, mais forte, mais consistente com o Espírito Santo é um mandamento, não é uma opção. Nós, presbiterianos, não podemos nos excusar dessa tarefa. Um padrão de vida orientado pelo Espírito Santo é um mandamento para o cristão. A única forma de vencermos os padrões da velha vida é andando nos padrões da nova vida, e é o Espírito quem nos conduz nesses padrões. A nós nos cabe a obediência ao senhorio do Espírito. Segundo, o verbo é o presente. Andai agora, andem hoje. A Bíblia coloca um tom de urgência nessa decisão. Você não pode deixar para tomar essa decisão amanhã, porque o Espírito Santo, como vento, está caminhando e você não sabe para onde ele vai, a não ser que você o siga. Andar no Espírito é um mandamento para o presente, o que quer dizer que é uma ação que exige algo habitual. Quem ler o livro do James Packer, O Deus que nos guia e guarda, ele vai gastar muitas páginas falando sobre essa questão de que a forma usual que o Espírito Santo usa para moldar o nosso caráter é a formação de hábitos. Hábitos que nos direcionam para as coisas de Deus e nos afastam das coisas que nos afastam de Deus. O nosso comportamento, ele deve ser caracterizado pela presença de liderança do Espírito Santo. Andar ao redor do Espírito cada dia assimilar mais e mais a forma como o Espírito Santo vê a vida e se relaciona com ela, para praticar essas coisas com as demais pessoas. E a voz aqui no texto é ativa. É nós que devemos andar. Nós temos que tomar a decisão de acompanhar o Espírito como Senhor da igreja, de ouvir a sua voz. E nós temos uma grande vantagem nisso, porque nós cremos que o Espírito Santo fala na sua palavra. Portanto, nós temos a sua vontade, a sua forma de nos conduzir nas nossas mãos. E por último, o contexto no qual nós devemos andar no Espírito não é o contexto da caminhada matinal antes ou depois do café da manhã. É o contexto da batalha espiritual que acontece todo dia, em cada esquina e a cada momento. É o contexto de cada decisão que você tem que tomar, seja se você vai tomar leite ou café no café da manhã, ou se você vai comprar uma casa ou comprar uma fazenda, ou se você vai andar com Deus ou não vai andar com Deus, ou se você vai se casar com a loira ou com a morena, ou se você vai estudar ou vai deixar de estudar. Em todos esses momentos, nessas batalhas do dia a dia, que você precisa tomar decisões certas e que terão consequências de longo prazo na sua vida e até mesmo de curto prazo na sua vida, todas elas devem ser tomadas sob a direção e na caminhada com esse professor que é o Espírito Santo que nos guia. Nós precisamos estabelecer no nosso coração que o nosso relacionamento com o Espírito Santo é o relacionamento de quem precisa aprender, e de que o professor está plenamente disposto a ensinar, e ele tem tempo para isso. Segunda palavra, o texto diz no versículo 18 que nós somos guiados pelo Espírito. Paulo abre a discussão aí dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E ele traz esse mas quando ele está falando exatamente da luta cotidiana no caminhar com o Espírito contra a carne. Ele diz que a carne milita, ela faz uma guerra de trincheiras, uma guerra de guerrilha contra o Espírito.
e que o Espírito faz a mesma coisa contra a carne. Então, para saber como andar, como escolher, o que fazer no meio do campo de batalha, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus não é uma questão simplesmente de liturgia no culto, para pedir o poder do Espírito para orar num ou noutro tom espiritual. Ser guiados pelo Espírito é uma coisa que tem a ver com o cotidiano, com tudo o que fazemos, no trabalho, na escola, nos afazeres domésticos, na forma como nós conversamos e dialogamos com aquela mulher irmã que a gente chama de esposa, e como que nós tratamos com os nossos filhos, e que nós precisamos ter discernimento para saber o que fazer e o que não fazer, e regular o tom e o jeito de aplicar as coisas nas nossas vidas e na vida dos outros. Paulo não gasta muito tempo falando sobre o ser guiado aqui no Espírito. Ele traz uma afirmação sobre o não estar sob a lei, que traz um pouco de controvérsia, mas eu vou pedir aos irmãos paciência, eu não quero mexer com isso. Eu quero focalizar o fato de que esse ser guiado no Espírito tem a ver com a nossa luta cotidiana contra nós mesmos. O Espírito nos guia principalmente para nós ganharmos a batalha contra os nossos pecados pessoais. E é nesse sentido, Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, a lei não podia fazer isso, porque a lei estava fora de nós, mas o Espírito está dentro de nós, e Ele está mexendo, reformando as nossas vidas, enquanto o bonde está andando. Naquele livro, Na Dinâmica do Espírito, também de James Packer, que foi publicado há muitos anos atrás, ele diz que cada cristão deveria andar com uma placa no seu peito, com as iniciais da seguinte frase: tenha paciência comigo, pois o Espírito Santo não terminou a sua obra em mim ainda. E a obra que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas não é simplesmente tampar uma rachadura num reboco ali da parede da cozinha. É mais ou menos como a obra de um aeroporto, imensa, grande, cheia de detalhes. E é isso que Ele está fazendo com a gente. Só que Ele está fazendo isso enquanto os aviões estão descendo e subindo, como no aeroporto de Congonhas. Enquanto as decisões estão sendo tomadas uma atrás da outra. Enquanto você está vivendo a sua vida e o Espírito Santo vem trabalhando na sua vida para te conduzir no caminho de Deus, enquanto estas coisas estão acontecendo. Ele trabalha com princípios gerais para conduzir a nossa vida, mas Ele trabalha com situações específicas que só você vai viver na vida que é sua. E isso a Bíblia chama de ser guiados pelo Espírito. E Ele não é uma pessoa inexperiente que veio fazer experiências conosco. Ele é o Deus eterno que participou de toda a obra da criação, do projeto de Deus. Ele é dos engenheiros da nossa vida. E ninguém nos conhece tão bem quanto Ele conhece. Por isso Ele sabe lidar com as nossas lágrimas. Ele sabe lidar com as nossas dúvidas. Ele sabe lidar com as nossas ansiedades cotidianas. Porque Ele é o Deus sábio que veio habitar nos nossos corações. E quando nós o ouvimos, e quando nós o seguimos, e quando nós ouvimos o seu conselho, dá certo, funciona. E o resultado
é que nós nos vemos e nos sentimos, as duas coisas, mais perto de Deus. Ele é aquele que nos guia. A expressão também é indicativa, presente, só que não ativa, passiva. Nós devemos andar, mas nós devemos andar sendo guiados pelo Espírito. Ele nos toma pela nossa mão e nos leva para o lugar que Ele, e não nós, escolheu para nos conduzir. James Packer, no seu livro Deus que nos guia e guarda, ele chama atenção para a frase do Salmo 23, que diz que Deus nos guia pelas veredas da justiça. Ou seja, se nós queremos usufruir do conduzir, do guiar de Deus, nós só o experimentaremos no caminho que Ele escolheu nos guiar, e não no caminho que nós escolhemos seguir. O caminho que Ele nos escolheu guiar é o caminho que vai nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas esse caminho sempre andará pela justiça, pela retidão, pela santidade, e não no caminho das falcatruas, das mentiras, do esconder as coisas debaixo do tapete da sala. A tarefa do Espírito é nos conduzir à verdade. Lembra João capítulo 16, verso 13? Ele não é aquele que dá as verdades prontas para nós, ainda que vários grupos do nosso tempo contemporâneo querem um Espírito assim, que quando surge a necessidade da decisão, Ele me dá a resposta pronta e eu o faço. Não, Ele vai nos conduzir à verdade. E os irmãos sabem que no Evangelho de João, verdade tem dois significados básicos. Verdade no Evangelho de João é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Guiar a verdade é guiar a Jesus. O Espírito Santo sempre nos levará a Jesus, para que nós imitemos a forma com que o Senhor Jesus agia e fazia no seu período aqui na terra. Mas verdade no Evangelho de João também significa a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito nos conduzirá à palavra, que Ele mesmo inspirou, que Ele mesmo escreveu, que veio da sua mente, do seu coração, para ser registrada na Escritura Sagrada que nós chamamos de Bíblia. E é dessa forma que Ele nos guia. Verdade é conhecer a Cristo e segui-lo. Verdade não é só pessoal, como ela é uma pessoa, é Jesus. Mas a verdade também é aquilo que o Senhor Jesus fez e ensinou para nós, e que está registrado nas Escrituras. Como que o Espírito nos guia? O Espírito nos guia pelas Escrituras, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Ouvir, aprender o que a Bíblia diz e procurar fazer aquilo nos aproximará de Deus e nos conduzirá no caminho de Deus. O Espírito, Ele nos guia através da comunhão dos santos, porque aqui há pessoas que o conhecem há mais tempo do que nós. E há pessoas que o conhecerão através de nós. E isso vai tomando um certo significado um pouco mais denso à medida em que a gente envelhece. Quantos conheceram Jesus através de mim, através de nós? E aqueles que nos conduziram a Jesus, e que nós nos aproximamos mais de Jesus por conviver com essas pessoas, como por exemplo o Josias Bragança. Era um jovem que era membro da igreja Ebenezer de Anápolis no tempo da minha mocidade, 1984. Josias chegava todos os domingos no culto, meia hora antes do culto começar. Ele ia para a sala da mocidade. A igreja Ebenezer de Anápolis é uma igreja redonda. E aí a gente entra no templo, à direita tem a sala da mocidade, é como um leque. Ele chegava às 19 horas, ia para aquela sala,
e ali ele ficava de joelhos, ali, meia hora, intercedendo pelo pastor e o seu sermão, pela música e os hinos, por aqueles que viriam, pelos visitantes que comparecessem, e ele fazia isso todos os domingos, exceto os domingos que ele ia na igreja da namorada dele, que frequentava a igreja Assembleia de Deus. E nós aprendemos com Josias que era importante nós irmos para a sala da mocidade e orar pelo culto. E quando Josias não estava lá, a gente até costumava ajoelhar no mesmo lugar aonde ele ajoelhava para ficar e fazer a oração que ele sempre... que era para a gente fazer aquilo, mas nós convivemos com ele e aprendemos com ele aquelas coisas. Deus usa pessoas e as coisas que essas pessoas fazem para nos trazer para mais perto de Deus, e o nome que nós damos para isso é discipulado, que nem sempre segue um programa num currículo, porque nós aprendemos com o Espírito que nos deu o currículo das Escrituras, mas anda e caminha conosco todos os dias. E Ele também nos guia pela própria intervenção dele nas circunstâncias da nossa vida. A gente lê em Atos 16 que Paulo queria ir pregar o evangelho na Bitínia, e Lucas diz que o Espírito não permitiu. Não sabemos o que foi que aconteceu, que o Espírito Santo usou para não deixar Paulo ir naquela direção. Não foi algo que ele disse, mas foi algo que ele fez. Ou foi algo que ele mostrou que estava acontecendo, que impediria a equipe missionária de Paulo ir para aquela região. Impediu. Então, à noite, o Espírito Santo deu uma visão para ele, dizendo: você tem que ir para Filipos. Então o Espírito usa sim de circunstâncias, e ele traz sim palavra a nós pelo discernimento. E ele também nos guia através da meditação, não a meditação transcendental, mas a meditação na sua palavra. Nós vamos aprender que a meditação que nos faz ter equilíbrio interior não é aquela viagem para dentro através desses programas de meditação que a gente vê as pessoas ensinando nas universidades por aí, mas é exatamente naquela viagem para fora, onde o Espírito Santo nos conduz por meio da sua palavra a andar com Deus. Ele guia para que nós vençamos a batalha contra a carne. E terceiro, o texto diz que nós devemos andar no Espírito. Não, pastor, mas o senhor já falou sobre isso no versículo 16. Só que a palavra que é traduzida por andar no Espírito, no versículo 25, não é a mesma palavra que Paulo utilizou no versículo 16. No versículo 16 é peripatel, mas no versículo 25 é storhomen, que é uma palavra que tem um sentido duplo. É uma palavra militar que falava de um exército que marchava de forma organizada, mas também era uma palavra da intimidade, quando falava, por exemplo, de uma dança. Vamos pegar a valsa, por exemplo, em que o marido conduzia, ou o moço conduzia a moça nos passos da dança. É uma palavra que fala da organização num campo de batalha, mas é uma palavra que fala de um relacionamento pessoal, de proximidade, em que você segue aquele que está bem junto de você. Andar no Espírito, e é dessa palavra que James Packer pega o título do seu livro, Na Dinâmica do Espírito. Andar no Espírito aqui não é simplesmente andar como o aluno que aprende, mas é andar como o soldado que obedece às normas da batalha que foram dadas pelo seu general, o Espírito. Paulo diz em 2 Coríntios que nós não lutamos segundo as armas deste mundo,
As nossas armas são espirituais, porque nos são dadas por Deus e nós lutamos em Deus. Nós não usamos dos subterfúgios do mundo para angariar as nossas vitórias. Nós vivemos na época do utilitarismo e do pragmatismo. Então, se é para fazer a igreja crescer, vale tudo. E tem uma igreja em São Paulo que levou isso ao pé da letra e termina o culto, eles arrastam as cadeiras e colocam um ringue de vale tudo no meio, e tem lá a luta de vale tudo depois do culto, para atrair jovens para a igreja. Eu estava vendo essa semana, a gente fala, tem gente que não acredita, nos Estados Unidos, na hora do sermão, o pastor está pregando e de repente ele é içado perante a congregação. O reverendo Leonardo Sayun diz que viu uma vez um pastor sendo levantado e sumiu lá no teto, em Fort Lauderdale. Essa semana eu vi um pastor que começou a cantar e de repente ele foi içado e estava regendo a igreja como se fosse um anjo pendurado por cabos de aço daquele de cinema diante da congregação. Para quê? Para atrair os jovens. Então, para fazer a igreja crescer, vale tudo, inclusive mentir, em alguns casos. Eu me lembro naquela época do Orestes Quercia, quando ele era candidato à presidência da República, ele foi numa igreja em São Paulo, oraram por ele, impuseram as mãos sobre a cabeça dele, e aí ele saiu e o culto continuou. O pastor veio ao púlpito e disse: aleluia, Deus colocou esse ímpio na nossa mão e nós vamos extrair até o tutano dele. Isso não é andar no Espírito. O Espírito Santo não faz essas coisas. O Espírito Santo não se envolve com essas coisas. Ele fala a verdade. Ele age com santidade. Porque é esse fruto que ele está produzindo em nós. Ele não vai fazer e não vai mandar a gente fazer aquilo que ele não faz. Então, por que nós precisamos andar no Espírito nessa proximidade de pessoas que estão bem íntimas e bem próximas, para nós ouvirmos, acompanharmos os seus passos de perto, não de longe? E o que nos chama a atenção para essa questão do já que vivemos, que é outra tradução da expressão sia e no texto, já que vivemos, então andemos no Espírito, é sempre, e aqui esse é o contexto, é a questão da batalha espiritual. O seu uso, portanto, diz respeito à batalha espiritual, especificamente contra a carne, como fica evidente no contexto. O que Paulo quer dizer sobre andar no Espírito aqui, é que nós lutamos contra a carne em linha, alinhados com o Espírito Santo, seguindo as suas ordens, porque Ele é o nosso general. A espada da palavra é a espada do Espírito. O que nós vamos usar na nossa batalha contra a carne? A palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17. E esse andar no Espírito como soldados e como alguém que está bem próximo dele, também diz respeito ao comportamento diário. Porque andar no Espírito significa assumir o compromisso de viver uma vida cuidadosamente regulada conforme as regras específicas e estabelecidas pelo Espírito de Deus. Pastor, o senhor está sendo legalista. Olha comigo aí no capítulo 6, um pouco mais adiante. Paulo diz que longe dele se gloriar a não ser em Cristo e na sua cruz, no versículo 14. Ele diz que a circuncisão não é coisa alguma, nem a incircuncisão. E aí ele diz no verso 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A palavra traduzida por regra aqui não poderia ser outra a não ser a palavra cânon, que nós usamos
para falar da Escritura como a regra de conduta e prática dos cristãos. Tem duas coisas que nós decoramos da nossa confissão de fé. Uma é a pergunta número 1 do breve catecismo. Todo crente presbiteriano sabe a pergunta número 1. A 2 é outra história, mas a número 1 todo mundo sabe. E se lê os livros do John Piper, sabe mais ainda, porque todos os livros do Piper têm que ter alguma menção à pergunta número 1 do breve catecismo. A outra coisa é que nós dizemos para todo mundo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. São as duas coisas que todo presbiteriano sabe de cor, desde a classe Florzinha de Jesus. Da onde que vem essa questão de que a Escritura é a nossa única regra de fé e de conduta? Do Espírito. É a regra do Espírito. Ele não nos deixou com aquela liberdade para fazer o que achávamos melhor. Liberdade do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e aqui em Gálatas, é a liberdade para poder servir a Deus com a consciência limpa o tempo todo. Então, e essa palavra andemos no Espírito está no plural, o que quer dizer que é uma experiência comunitária. Eu posso andar e preciso andar com o Espírito como cristão, como cristã, mas as igrejas também, como corpo de Cristo, precisam aprender a andar no Espírito. Quanto mais crentes andam no Espírito, mais igrejas andarão no Espírito. Quanto menos crentes andam no Espírito, menos igrejas andarão no Espírito. Porque o campo de batalha contra a carne não é somente eu e você, mas é também a sociedade. Os pecados de opressão, os pecados sociais, eles nada são, ou nada mais, nada menos do que os nossos pecados levados para a vida pública. Não adianta lutar contra a corrupção do governo e falar mal dos deputados, senadores e políticos, se nós não lutarmos contra as nossas próprias corrupções. Então nós lutamos nas duas frentes, conosco mesmos e com os pecados que se tornaram públicos. E isso é o que nós poderíamos chamar de a pluralidade do Espírito, porque o verbo é aplicado no plural para a vida comunitária da igreja. Eu devo andar no Espírito para atingir o outro, para ajudar o outro, porque ele é o soldado, ela é a soldada que está lutando do meu lado. E no campo de batalha, nenhum exército ganha a guerra se à medida em que luta, não também deixar de proteger o que está lutando ao seu lado. Nós somos uns pelos outros. E Paulo usa o verbo no subjuntivo plural para mostrar que andar no Espírito é algo que mexe com os nossos desejos. Lembre-se que a expressão inteira é se vivemos no Espírito, ou já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por isso, andar no Espírito, nós precisamos estar em plena harmonia com Ele. E eu quero partir para a conclusão. Viver, andar, ser guiado, semear, frutificar, colher, tem a ver com um novo sistema de vida e de conduta que Deus está implantando nas nossas almas. Precisamos assimilar esse sistema e dispor daquilo que não se enquadra nele, aqui descritos como obras da carne. A regra do Espírito nos é dada em oposição ao princípio de corrupção gerenciado pela nossa própria natureza pecaminosa. O que nós devemos fazer? Eu quero dar 4 sugestões. Primeiro, aproximar-se do Espírito como alunos atentos e como soldados resolutos. Na escola, geralmente os bons alunos sentam na frente. Lá no seminário, tem uma maldição que ronda lá no templo. Eles chamam de maldição do reverendo Hélio. Todos os alunos, a maioria deles, gostam de sentar lá atrás.
E eu fico perguntando por que esse punhado de gente gosta de sentar lá atrás. Irmãs que têm filhos pequenos eu entendo, porque tem que sair, tem que dar mamar, tem que fazer essas coisas. Mas seminaristas que vão ser pastores, eu falo para eles que eles são todos amaldiçoados, porque quando forem ordenados reverendos, a primeira coisa que eles vão falar num congresso como esse é: vamos sentar mais na frente, irmão. Coisa que eles não fazem. Quem senta lá atrás sabe que até poder prestar atenção no pregador aqui na frente, ele vai ter um monte de concorrente na frente. A criança que está conversando do lado, o irmão que não sai do WhatsApp do outro lado, o Facebook do celular do irmão sentado na frente que fica bem na cara dele, aí ele verá o pregador. Agora quem senta aqui na frente, para deixar de prestar atenção, tem que olhar para trás. É verdade, irmãos. Quando você está interessado, você chega mais perto. Se você está interessado em ser guiado pelo Espírito, chegue mais perto. Tome interesse. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Segundo, se ser guiado é passivo, assim como ser cheio é passivo, então deixe-se guiar obedientemente pela palavra do Espírito que Ele te dá. O Espírito sempre nos guiará para o melhor. Os puritanos diziam, para acalmar aquelas almas inquietas, que Deus, e a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, Deus sempre está trabalhando para o melhor. O melhor não quer dizer aquilo que eu quero, o melhor é aquilo que Deus projetou na eternidade para nós. E Ele está trabalhando para nos conduzir para o melhor, para que quando tiver passado 10.000 anos, a emoção continue sendo a de quem acabou de chegar. Terceiro, andar como um soldado significa trabalhar com fidelidade na seara de Cristo. O texto vai dizer mais à frente: semear e colher. Semear para o Espírito, colher do Espírito. Semear e colher evocam um trabalho árduo. Ser guiado pelo Espírito, deixar-se guiar pelo Espírito, não é algo que acontece automaticamente. Há um grau de dedicação, de diligência, de esforço, como tudo na vida cristã. Então, trabalhe, invista, para que você tenha tempo e condição de estar com o Espírito e à disposição dele. E por último, usando uma frase de James Packer no seu livro Na Dinâmica do Espírito, entre na dinâmica do Espírito. Você já brincou de pular corda? Outro dia eu descobri que existe uma relação direta entre pular corda e entrar em rotatória no trânsito. Quando a gente está aprendendo a pular corda, tem aquele negócio de entrar, né? Os irmãos entendem. Então você fica lá com a mão assim, aí vai. Se você errou a hora de entrar, a corda quase arranca o seu pescoço, ou ela te passa uma rasteira. Mas se você pega o tempo da corda, e aí você está lá com a mão assim, na hora que dá o tempo, você entra, e já entra pulando. Esse entrar na corda é entrar na dinâmica, você pegar o bonde andando, mas saber como fazer. Outro dia eu descobri que entrar numa rotatória no centro da cidade é a mesma coisa. Se você não pega o tempo dos carros, aí você bate, igual na corda. Entre na dinâmica do Espírito, preste atenção no tempo. Ele te dá as dicas. A dica da corda é você entrar quando ela bate no chão, ou quando ela está a meia altura, senão ela te pega. O Espírito dá a dica. Ele quer que a gente aprenda, Ele quer nos ensinar. Ele não é aquele camarada que fica lá o tempo todo dizendo: vamos, está demorando, está atrasado. Ele olha.
E eu termino citando uma ilustração que eu acho muito linda nas Escrituras, que é o dia em que Samuel conheceu a Deus. Samuel era um menino e Eli era o sacerdote. E aí Samuel foi dormir e Deus veio e ele chamou Samuel. Samuel acordou, foi conversar com Eli. Eis-me aqui, Senhor, porque tu me chamaste. 2 vezes, 3 vezes. Então ele entendeu e disse: olha, se ele vier de novo, é Deus. Então, se falar de novo essa voz, fala assim: fala que o teu servo ouve. Deu uma lição de catecúmenos para Samuel. E Deus veio. Só que Deus não chegou e já foi logo falando: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que Deus veio e ficou ali. Você já viu essa frase no texto? Deus veio e ficou ali. Parece que Deus ficou ali saboreando aquele momento em que esse menino vai me conhecer agora. Como aquela mãe que, quando põe o filho para dormir, ela vai lá, abre a porta e fica vendo aquele anjinho dormindo, antes de arrumar a coberta sobre ele outra vez. Deus saboreia esses momentos em que nós aprendemos com Ele. Ele tem satisfação de se revelar a nós. E nós sempre somos os abençoados nessa história. Porque depois que Deus falou com Samuel, Samuel passou a ser chamado de profeta de Deus, homem de Deus. Vamos orar? Deus, abençoa a tua palavra e aplica no coração de cada um conforme o quinhão que o Senhor separou para cada um nessa noite. E que